Bom, salve os irmãos e os internautas com a paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos já começar mais uma escola bíblica dominical online. Começamos fazendo uma breve oração. Assim oramos. Senhor meu Deus, Pai poderoso e santo, Senhor, neste momento estamos, Senhor, vindo a Ti, Senhor, para, Senhor, que o Senhor nos coloque assim mais um pouco da Sua boa venturança, com a Sua paciência, com a Sua paz. Continue derramando o Seu Espírito sobre nossas vidas, Senhor, e peço-te, Pai, urgentemente que o Senhor Deus, apesar da dificuldade, faça, Senhor, se aparecer na humanidade, Senhor. Que a cada dia mais e mais pessoas consigam descobrir, Pai, que a Sua eficiência, a Sua excelência por natureza e que só o Senhor é Deus, Senhor. Pai, vai chegando-se a cada um que está ouvindo, a cada um que está orando, vai chegando-se, Pai, até aqueles, Senhor, que não fazem a mínima ideia do porquê está assistindo isso, Pai. Porque o Senhor, Pai, trabalha por caminhos que nós não conseguimos conceber, Pai. Eu só tenho a Te agradecer pela Sua infinita misericórdia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos também louvar o hino da harpa, de número 193, alma batida. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalível para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, irmãos? Então, irmãos, hoje a gente vai estar mantendo na nossa primeira lição desse novo trimestre. Deus se revelou à humanidade. O nosso textuário se encontra em Romanos 1,19. Eu vou estar lendo. Textual. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou.
De igual modo, também já vou estar vendo a nossa verdade aplicada. Verdade aplicada. A bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Amém? Nossos textos de referência é em 2 livros da Bíblia. O primeiro é em Provérbios 9, versículo 9 ao 10, e o segundo é em Colossenses, capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Eu vou estar de igual modo lendo também. Provérbios 9, 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Colossenses. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Então, irmãos, hoje a gente vai iniciar o nosso segundo trimestre, apesar das dificuldades que a gente está, que nos estão sendo impostas, através dessa grave doença, mas se encontramos presentes, todos nós, de maneira virtuais, e firmado na nossa fé em Cristo Jesus, basicamente. A nossa introdução diz: as Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, com inspiração de grandes homens de Deus, quem Ele é, sua natureza, as suas criações, os seus atributos e tudo o que é peculiar ao ser divino. Ou seja, infelizmente, nós não temos condições de estudar a totalidade de Deus, porque Deus é um ser infinito e a consciência humana não consegue abranger toda essa infinidade. Só conseguimos estudar brevemente a Deus através das suas revelações, aquilo que Ele emite por nós através das Sagradas Escrituras. Ou seja, manuseamos isso para entender o pequena parte que Deus se demonstra para nós. O que a gente conhece sobre Deus é aquilo que Ele nos revela, a sua boa vontade, Ele nos revela e nós conseguimos aprender por causa da sua vontade. Quando nós almejamos conhecer a Deus, nunca conhecemos a sua totalidade através do nosso próprio querer. E o ato de conhecer a Deus, ele é um negócio contínuo, é uma ação que nós trazemos continuamente, de todo parar. Como é citado no próprio Oséias 6, para a gente conhecer e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, essa caminhada, ela é árdua a conhecer o Senhor, porém ela é recompensadora. E aí a gente já entra no nosso primeiro ponto, a revelação de Deus. Só é possível conhecer Deus porque Ele revelou-se a si mesmo. Evidentemente que não é possível o ser humano conhecê-lo plenamente, mas é possível conhecer o suficiente para saber que existe um relacionamento entre o ser humano e Deus. Ou seja, a nossa maneira de conhecermos a Deus nunca deve se basear naquilo que nós achamos que é conhecer a Deus. O ser humano, em toda a sua essência, em toda a sua existência, ele cria diversos deuses, cria diversas entidades, diversos símbolos e tenta materializá-los, seja em madeira, em pedra, em ouro, em barro. E muitas das vezes esses deuses que são criados pela nossa consciência, pela nossa vontade, eles representam e eles são complacentes aos nossos defeitos. Ou seja, eu crio um Deus que se adapta à minha vontade de vida, à minha força de vida. Mas o nosso Deus faz o contrário. Ele existe, não é criado pela consciência humana, porque não é possível a consciência humana colocar Deus dentro de uma caixinha, e ao contrário de outros deuses que se adaptam ao nosso modo de viver, através dele nós mudamos o nosso modo de viver, porque ele combate essas coisas que ele não acredita ser certo, aquilo que ele repudia.
o primeiro tópico, o primeiro ponto. A revelação de Deus na natureza. São vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio de revelação da glória de Deus, de seu poder, de sua soberania. O apóstolo Paulo, falando à multidão na cidade de Listra, menciona um permanente testemunho acerca de Deus por meio da natureza. Atos 14, do 15 ao 17. O salmista declara que, ao contemplar a terra e os céus, reconhece a grandeza e majestade do Senhor. Outros textos que indicam as obras do Criador, de Deus, da criação de Deus, como testemunha acerca do Senhor, são Salmos 19, Atos 17, do 24 ao 29, Romanos 1, do 18 ao 21, que esse texto diz ser humano, ao contemplar as obras da criação de Deus, deve glorificá-lo e lhe ser grato. Na teologia, essa categoria é identificada como revelação geral. Ou seja, irmãos, a revelação geral é tudo aquilo que Deus cria para testemunhar as obras de Deus. Tudo aquilo que a gente olha, a gente observa, a gente pode olhar ao nosso redor. Eu basicamente vejo vegetações, vejo árvores, e a gente começa a revelação natural a perceber o seguinte: observe os lírios do campo, aonde nem Salomão, com todo esplendor, conseguiu se vestir tão bonito quanto eles. Quanto tempo vive um lírio do campo? Depois que ele é cortado, um dia, 2 dias, se a gente botar na água, consegue viver uma semana. Quando a gente observa todas as cores, todas as formas da natureza, todos os detalhes peculiares dos animais, nós conseguimos ver que o Senhor, ele impôs tanto trabalho, ele impôs tanta força para criar eles perfeitamente. E vejamos, num lírio que amanhã pode estar murcho já. Ou seja, mesmo perecendo rapidamente, o Senhor, ele bota muito empenho nessas coisas. Quem dirá quanto empenho ele vai botar na gente? Nós que vivemos muito mais que um lírio e que almejamos um estado eterno, basicamente. O esforço do Senhor bota na gente, o esforço do Senhor coloca para nós, não seria maior do que ao lírio do campo? Não seria bem mais amplo acerca disso, em questão de validade, em questão de tempo? A teologia geral, ela impõe que tudo na natureza remete à criação do Senhor. Todos os elementos que a gente não consegue explicar muito bem, todas as nuances naturais, elas almejam a glória do Senhor Jesus. E a gente pode puxar para maior ainda. Astros celestes que a gente nunca viu e astros celestes que ainda estão sendo descobertos, todos eles retratam apenas a glória de Deus, a sua superioridade, a sua grandiosidade. 1.2. Os nomes de Deus. Normalmente, os nomes dos personagens bíblicos recebem nas Escrituras um significado específico, relacionando aos acontecimentos de sua vida. Isso se torna claro quando se tratamos de Deus. Ele recebe vários nomes e cada um tem um significado para caracterizar melhor o ser divino. Deus revelou os seus próprios nomes ao seu povo, diferentemente dos nomes dados às pessoas. Veremos aqui alguns nomes de Deus. Elohim, a forma plural, pode ser entendida como maneira de significar que a plenitude da deidade acha-se dentro do único Deus verdadeiro, lá em Gênesis 1:1. E a gente tem vários outros: Javé, Adonai, El Shaddai, El Elyon, Elonai, Jeová Jirei, Jeová Nissim, Jeová Raá, Jeová Shalom, Yahvé Shammah, Yahvé Elohim. Todos esses, bom, a primeiro momento é óbvio. O que é uma caneta? Quando eu falo uma palavra caneta, todo mundo entende o que é uma caneta. Não há dúvida para ninguém. Por quê? Nós criamos um sistema de nomes para que quando o nome seja dito, a gente consiga facilmente localizá-lo. E assim Deus o fez. Quando é para e como que eu devo apresentar você? O Senhor responde: eu sou o que sou. Ele se nomeia
para não haver dúvidas. Então, Deus ele começa a se revelar as suas propriedades através dos seus próprios nomes que ele vai falando para o seu povo. Ó, eu sou o Deus que provém. Ó, eu sou o Deus que luta por ti. Eu sou o que sou. Não há nada fora de mim. Não há outros deuses além de mim. O Senhor utiliza o próprio nome para simplificar o nosso entendimento sobre ele. Através do que ele diz, através do significado de seus nomes, a gente consegue compreender algumas frações da grandiosidade de Deus. Vamos seguir também. 1.3. A revelação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Verbo. O Verbo era Deus e se fez carne. João 1,14. Importante conectar esse texto com Hebreus 1,1. O Deus que no passado falou de muitas maneiras, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Assim, quando o Verbo tabernaculou entre nós, tratava-se do supremo ato revelador de Deus. Jesus Cristo é o centro dessa revelação especial. Respondendo aos pedidos de Felipe, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Em João 14,9. Esclarecendo assim que o Filho tinha vindo ao mundo para revelar o Pai. Portanto, para crescermos no conhecimento de Deus, somente é possível ser um discípulo de Cristo, conforme as Escrituras. Em João 17, 25 a 26. Então, irmãos, quem vê a mim vê o Pai. É o que está escrito lá em João 14,9. Quando a gente vai em setores imobiliários, quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa casa, a gente tem de fazer um rascunho para delimitar. E quando a gente vai ver um projeto, quando a gente vai ver alguma coisa, a gente consegue ver uma maquete do lugar. E assim a pessoa, através daquela maquete, começa a explicar. Olha, esse empreendimento aqui vai ser desse jeito, vai ter um parque aqui nesse bairro, aqui vai ser uma praça, vai ter um hospital, uma escola. E na nossa casa, de bom modo, ó, eu vou botar o sofá aqui, vou botar a TV ali, vou botar um vaso aqui. E a gente vai riscando, mesmo que bruscamente, um papel. A revelação através de Jesus é isso. Jesus veio e quando ele vem à Terra, ele traz a maquete de Deus. Tanto que ele proclama: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, olha, eu sou a cópia, eu sou a maquete do Senhor. Se vocês querem compreender o Senhor, à primeira vista você precisa me compreender, porque eu estou fazendo aqui a embaixada do reino de Deus. E do mesmo jeito Paulo até fala: olha, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo compreende a mensagem do caminho, a verdade e a vida, e proclama, fala: olha, do mesmo jeito que ele está seguindo a Deus e ele é Deus, e ele é o caminho para Deus, então a gente tem que se espelhar nele, eu vou fazer o mesmo caminho, eu vou seguir esse caminho através de Jesus. Quem quiser pode se espelhar em mim para conseguir fazer isso. O nosso Senhor Jesus também, não só o caminho, a verdade e a vida, ele é a revelação especial, digamos assim. Ok, a natural, a gente consegue ver na natureza. E a especial, ela consegue ser bem mais direta, que através de Jesus, através do seu ensinamento, através do seu ministério, a gente consegue ter uma clara força, um claro entendimento das forças especiais que o Senhor Deus deu, aonde que Ele envia o próprio Ele para se participar no meio dos homens. E tudo isso por meio de Jesus Cristo, onde Ele envia um co-autor, Ele envia um co-personagem para demonstrar esse caminho, para ser o espelho das gerações. Também já vamos seguir para o segundo tópico, porque o tempo é corrido, então a gente tem que ser, é só um resumo aqui. Segundo ponto, a necessidade de crescer no conhecimento. Não devemos permanecer como crianças, aceitando todo vento de doutrina, mas, pelo contrário, conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro. Efésios 4,14. Precisamos crescer em conhecimento, como ensinou Paulo aos Efésios 4,13, que diz assim, Efésios: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcias enganam fraudulosamente. Ou seja, é necessário nós não sermos tão inocentes na nossa caminhada. É necessário a gente, conhecemos a Deus, entendemos a revelação de Deus, aceitamos Cristo, Cristo vai ser o nosso caminho, a verdade e a vida, porém é necessário a gente amadurecer, é necessário a gente ficar macaco velho no jogo. A gente precisa sair do criança, do leite materno e começar a abrir o nosso leque, digamos assim. 2.1. Um conhecimento além dos aspectos intelectuais. O termo conhecer, nas escrituras sagradas, muitas vezes tem um sentido que vai além de simplesmente ter conhecimento intelectual de algo ou de alguém. Oséias 6.3. Conforme os fiéis chegam a conhecer melhor o Senhor, Ele vem como a chuva, trazendo mais vida e bênçãos espirituais ao seu povo. Conhecer os mistérios de Deus não são aprendidos exclusivamente em cadeira de faculdade teológica, mas é para aqueles que têm comunhão com Ele. Deus se revela de forma diferenciada para quem tem intimidade com Ele. Quem tem temor a Deus é contemplado com os segredos. Salmos 25:14. Por isso, o conhecimento pessoal de Deus vai além do aspecto intelectual. Ou seja, o conhecimento, quando a gente fala de que a gente precisa ter conhecimento, quando o próprio Paulo fala crescer na graça e no conhecimento, não se remete apenas a um conhecimento teórico, um conhecimento aplicado. Eu consigo explicar o que é a revelação natural, eu consigo explicar o que é a revelação especial para as pessoas. Não é só disso que a gente fala acerca de conhecimento. Conhecimento também se revela a ponto de obter intimidade com o assunto. Um biólogo, um médico, quando um biólogo ele fala que ele tem conhecimento, ele não só teoricamente sabe do que ele está falando da área de biologia, ele também tem intimidade com aquilo. Ele bater no olho, ele vai conseguir reconhecer os organismos, ele também vai reconhecer a qualidade de um produto que ele comumente utiliza. Assim tem que ser a gente. Precisamos ter conhecimento do Senhor a ponto de obter intimidade com Deus. Porque Deus ele funciona diferente de toda a mente humana. A gente só consegue se aproximar verdadeiramente de Deus, não só analisando a Escritura, mas a gente precisa ter intimidade. É como uma caminhada. Precisamos ir caminhando em direção a Ele para a gente obter isso. A gente precisa conhecer que, sim, é necessário conhecimento, mas o próprio Jesus fala, ele agradece a Deus por ter escondido esse conhecimento dos sábios. E a época que Jesus fala isso, apesar de muitas das tecnologias que a gente conhece hoje ainda não ter existido, é interessante como ele conclama isso. Por quê? Naquela época já Sócrates, Platão, todos os mitos antigos já haviam acontecido, já eram estudados. E o próprio Jesus fala acerca disso porque, apesar dessas pessoas serem muito inteligentes, Sócrates, na República, por exemplo, ele consegue traçar um paralelo acerca da revelação natural, dizendo que basicamente existia um Deus único numa sociedade politeísta que era a que ele vivia. Porém, mesmo homens de tamanha inteligência que já passaram naquela época, o Senhor omitiu algo que o próprio Jesus agradece. Mesmo naquela época de Jesus, havia sim muitas pessoas inteligentes, muitos sábios, os sábios de Herodes, aquelas pessoas que estudavam, e ainda assim o Senhor omitiu algumas coisas deles. Por quê? Conhecimento teórico sem intimidade não serve. Por mais inteligente que a gente consiga chegar no conhecimento teórico, algumas coisas ainda vão ser escondidas, que só foram reveladas, que o próprio Jesus mostra em sua vida, aos pequenininhos, aquelas pessoas que não tinham grande valor na sociedade, que não eram basicamente muito inteligentes. Ou seja, precisamos sim alavancar nosso conhecimento, porém não podemos deixar de lado a graça. E o próximo tópico complementa esse tópico. 2.2. O conhecimento para o andar digno. O conhecimento de Deus e dos seus mandamentos ajuda no caminhar dos fiéis.
numa vida de exemplo e vitória. Quando nós temos a revelação de Deus, da sua vontade e de quem Ele é, cai-se a nossa responsabilidade de andarmos como verdadeiros filhos de Deus e a obedecer aos seus mandamentos, porque Ele é santo e precisamos procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A oração de Paulo pelos Colossenses é para que fossem cheios de conhecimento da vontade de Deus, adquirindo sabedoria e inteligência espiritual para andar dignamente diante do Senhor. Colossenses 1, 9 e 10. Irmãos, o conhecimento do Senhor, quando a gente começa a obter ele tem que se manifestar. O conhecimento verdadeiro do Senhor, ele se manifesta na vida do cristão. Não é possível a gente conhecer ao Senhor, termos intimidade com o Senhor e a gente permanecer da mesma forma. Porque o conhecimento do Senhor traz mudança. Essa é a principal diferença do verdadeiro Deus a outros deuses. Quando a gente começa a entrar em contato com o Senhor, precisa haver mudança em nossas vidas. Basicamente, o Senhor não chama ninguém para continuar do jeito que estava. Senão Ele não precisava chamar. Ele traz para uma renovação. Ele traz para um avanço de entendimento. O conhecimento do Senhor, ele é guiado através da atitude do Espírito Santo. É como eu ter um mapa e não é possível que eu continue perdido tendo um mapa. Porque agora, com o mapa, eu preciso saber o caminho que eu devo trilhar. O caminho que eu preciso seguir, ele não pode continuar na mesma derrocada de eu estar perdido. Então, sempre que nós somos confrontados com a palavra do Senhor, é necessário haver renovação, é necessário haver um reentendimento. E haver um entendimento implica necessariamente a gente mudar o nosso caminho. A gente notificar o nosso erro, quando a gente perceber isso, quando a gente é escancarado com a verdadeira verdade, não é possível continuarmos da mesma forma. Nós nos sentimos incomodados. Quando a gente identifica um problema, a gente se incomoda com ele. E a palavra de Deus, ela expõe as nossas divergências com ela para que haja a renovação, para que haja um reentendimento acerca disso. Vamos seguir. 2.3. O conhecimento para o viver frutífero. O crescimento no conhecimento da vontade de Deus traz a sabedoria e uma inteligência espiritual, possibilitando, além de andar dignamente perante o Senhor, agradar-lhe em tudo, e também a oportunidade de ter uma vida de frutificação em toda boa obra. Importante estarmos atentos ao propósito de Deus para nós, quando nos chamou e nos nomeou. João 15,16. Todos os cristãos são escolhidos para darem frutos. Quando a árvore não dá fruto, precisa ser podada. Bom, quando alguém ouve a palavra, quando alguém é ouvinte assíduo do Senhor e não cumpre, é semelhante a gente precisa, vamos fazer uma analogia. A analogia do espelho. Todo mundo, acredito que já olhou no espelho. É algo normal. E quando a gente olha no espelho, a gente percebe que uma mancha no rosto, um pouco de pasta de dente no bigode, coisas assim. E, naturalmente, a gente arruma. Putz, minha gravata está um pouquinho torta. Eu ajeito. Estou com uma manchinha aqui. Quando conhecer o Senhor e não praticar essa mudança, é como a gente se olhar no espelho, ver a mancha e a gente seguir a nossa vida normal. Olha, eu estou vendo aqui que eu estou com um pouquinho de pasta de dente, mas segue reto. Conhecer o Senhor e não mudar os nossos preceitos é como olhar no espelho e seguir nossas vidas. A gente olha o nosso reflexo, a gente olha no espelho buscando um caminho para seguir. No caso limpar aqui, ajeitar aqui, arrumar o cabelo. Quando a gente olha procurando um caminho a seguir, a gente identifica o caminho e não o segue, ter um espelho na nossa casa é inútil. Assim que é um cristão. O cristão, quando ele consegue esse conhecimento, quando ele vê a verdade, quando ele vê o verdadeiro caminho, e não o segue, e não muda
e não muda ele para que ele consiga trilhar esse caminho, é um espelho que não tem uso. Porque, mesmo servindo para isso, ele não utiliza. Então, basicamente, ele olha nesse espelho só por vaidade. E é o que muitos cristãos tensionam fazer. Apesar de conhecer o caminho, apesar de conhecer a Escritura, ele o conhece apenas por vaidade, apenas para falar, não, eu conheço, eu tenho ciência do caminho, porém ele não trilha. Então, terceiro ponto. Alguns resultados de conhecermos a Deus. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Antes, crescei na graça e conhecimento. 2 Pedro 3:18. Além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instruções sem conhecimento. Quem ensina, precisa ensinar a si mesmo, antes de ensinar os outros. Romanos 2:21. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. E antes crescer na graça e no conhecimento. Além do conhecimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não se pode dar instruções. Então, repetir aqui. Irmãos, basicamente assim, como eu sei que algo dá certo? Para mim saber que algo dá certo, eu preciso ir testar. Como eu faço uma recomendação de algo que eu nunca usei, de um produto que eu nunca usei, de um produto que eu não sei a eficácia dele? Basicamente, para a gente ser um palestrante, para a gente poder ensinar ao Senhor, não necessariamente ser um mestre, um doutor, escrever um livro da escola dominical, porque nós ensinamos do Senhor na nossa casa, no nosso círculo social, entre todos os outros motivos. Mas para isso a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa tirar a prova de chave. Como eu consigo falar que o Senhor é bom, que o Senhor é tudo de bom, que eu venço nos braços do Senhor Jesus, se eu nunca presenciei isso? É necessário nós vivenciarmos. É o que é dito popularmente nas igrejas, o viver o que pega. Ou pegar o que vive, depende da pessoa que o fala. Para nós, é necessário nós termos essa intimidade com o Senhor para nós podermos ensinar perfeitamente. Eu não sou casado, por exemplo. Não consigo ensinar a rotina do casamento com uma pessoa, porque eu não tenho essa vivência. Para nós, nós precisamos ter o conhecimento para seguir o caminho do Senhor, nós precisamos ter a graça para conseguir trilhar esse caminho, porque senão é como a gente ter um mapa e não conseguir ler, e a gente precisa ter a experiência para a gente conseguir contestar isso, para a gente conseguir validar isso. Se a gente não consegue validar, a gente está vivendo um evangelho de espectador. Todo mundo tem experiência com Deus, todo mundo tem o toque, todo mundo tem o tato. Mas eu só fico na experiência, eu fico só de terceiro. Para a gente viver o amor de Deus, a gente não consegue viver o amor de Deus olhando ao longe. Para a gente viver essa caminhada, precisamos estar na caminhada, a gente precisa adentrar ela. Nunca podemos ser espectadores da nossa caminhada para o Senhor. O Senhor, eu sempre gosto de falar que o Senhor, Ele não nos chama para ser espectador. Ele chama a gente para a gente ser personagem principal. Precisamos ser o personagem principal nessa nossa caminhada. Precisamos entender o funcionamento para que a gente consiga explicar. Precisamos ter a clara ciência de que, apesar de sermos pessoas simples, pessoas humildes, somos os pequeninos. E mesmo os pequeninos, em toda a sua ignorância e conhecimento da época, conseguiram ter algo que nem os mais sábios tinham. Mas para isso eles precisaram vivenciar o momento. Eles precisaram começar a trilhar um caminho. E antes de a gente não começa a trilhar esse caminho, todo o conhecimento que a gente vai juntando, todas as experiências que as pessoas compartilham conosco, são vãs. Não nos servem para nada. Serve apenas para a gente falar, eu conheço, na teoria, a nossa caminhada cristã nunca pode ser baseada na teoria. A nossa caminhada cristã se baseia em prática. Eu já passei por isso, então eu consigo dar testemunho. Ninguém acredita em alguém que só vive na teoria.
Olha, eu sei consertar o seu carro. Na teoria, eu li o livro. Você vai falar, puta, cara, será? E é assim conosco. A gente nunca pode viver nossa caminhada na teoria. Temos que viver na prática. Temos que andar, temos que permanecer. Ah, mas a caminhada vai ser árdua e esburacada? Vai. Porém, é um caminho que todos precisam percorrer. Quando o Senhor Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele implica que você vai precisar percorrer esse caminho. Ele fala, ok, eu sou o caminho, mas você vem até mim. Um caminho que não é trilhado, ele se torna inútil. E ele não pode ser chamado de caminho. A nossa expectativa para com Deus é essa. Precisamos ter a coragem. Nós armamos do conhecimento para a gente enfrentar a jornada, porém é igualmente necessário a gente enfrentar a jornada. A gente começar a andar e perseverar nesse caminho, por mais duro e tortuoso que ele possa ser. E a gente precisa saber que quando a gente começa a trilhar esse caminho, a gente vai receber boas coisas, vamos ter bons resultados, que é o nosso terceiro tópico. 3.1. Conhecimento espiritual. É evidente que no primeiro momento, o conhecimento necessário acerca de Deus está no nível suficiente para produzir fé. 2 exemplos, Lucas 23, 41 e 42 e João 9, 11. Contudo, no caso do homem que era cego, após ter sido expulso da sinagoga, o Senhor Jesus o encontrou e o conduziu a crescer no conhecimento acerca daquele que o havia curado. Assim como ocorre com um recém-nascido, se espera que o nascido de novo, cresça na fé, conhecimento e relacionamento com Deus. Portanto, como discípulos de Cristo, precisamos desejar e buscar crescer no conhecimento de Cristo para não sucumbirmos diante de falsas doutrinas. Ou seja, precisamos desse. Uma das vantagens da gente começar essa caminhada com o Senhor é o nosso crescimento de fé. O cristão, o crente, por sua falta de fé, ele deixa de levar plenamente a sério todas as promessas da Bíblia. Porque o crente ele é movido, o cristão ele é movido pela sua falta de fé, ele começa a olhar o livro da Bíblia não como um livro guia, não como um manual, como um livro de promessas. Ele começa a olhar a Bíblia como um livro genuinamente histórico. Ele começa a achar que Deus curou o cego, mas foi só aquela época, é só para servir de exemplo de fé. Não. No momento que o cristão perde sua fé, ele perde a principal arma dele. Fé, como a própria Bíblia diz, é o firme fundamento das coisas que não se abalam, mas se permanece. Ou seja, o cristão sem fé, ele não tem nada. Ele perdeu o seu principal argumento, ele perdeu a sua principal arma contra as hostes e potestades do mal. Porque uma fé é o que ele consegue mover a montanha. Usando o suplemento da fé, que ele consegue progredir nessa caminhada. Porque apesar da caminhada ser tortuosa, quando ele começar a enfrentar dificuldades, quando ele começar a enfrentar os grandes desafios, quando ele começar a pensar que ele não é capaz de suportar, aonde que a fé ia entrar, falando, não, apesar de você não conseguir, apesar de você achar o desafio grande demais, o Deus que está contigo, o Deus vai andar contigo, o Deus vai te ajudar nesse desafio, ele perde. Ele começa a achar, não, nesse desafio eu estou sozinho, nesse desafio ninguém vai me ajudar, nesse desafio agora é só eu. Quando ele perde a fé que o Senhor consegue trabalhar na vida dele, que o Senhor anda na vida dele, que o Senhor empreende esforço na vida dele, ele não tem mais ninguém. A caminhada dele continua sendo solitária. E acredito que na nossa caminhada cristã a gente nunca vai estar desamparado. Sempre teremos pessoas que nos acompanham no nosso círculo da igreja, pessoas que vão nos instruir, pessoas que vão nos ajudar. E mesmo quando a gente não tiver com essas pessoas, o Senhor Jesus ele vai estar conosco. Ele vai estar presente para nos instruir. Ele vai estar presente para nos suster. No momento que a gente não consegue carregar, que a gente não consegue suportar nossas pernas, o Senhor vai nos levar. O Senhor nos carrega acerca do caminho. 3.2. A confiança em quem conhece. O
quem conhece o nome de Deus pode confiar nele. Salmos 9:10. Pode buscá-lo nas suas necessidades. Pode engrandecê-lo. Quem não conhece, não tem como confiar. Como confiar nesse termo? Quem confia pode levar uma vida piedosa ao seu lado. Quem conhece não é confundido nem destruído. Oséias 4:6. Quem não conhece não sabe a quem pedir socorro. Salmos 121:1. Quem conhece sabe de onde virá o socorro. Salmos 121:2. A confiança na vida eterna está baseada no conhecimento do Deus verdadeiro e na aceitação do Filho unigênito do Pai. Ou seja, com a gente confiando em Deus, quando a gente confia em Deus, a gente é vencedor. Confiar em Deus é confiar na nossa salvação. É confiar que, apesar de todas as dificuldades que a gente passa aqui no mundo, vai haver algo melhor. Confiar em Deus, estar convicto em Deus, é acreditar fielmente que, apesar da dificuldade que a gente está passando, Ele vai estar no comando. E assim a gente vai conseguir descansar, basicamente. Diz assim Tiago 4:8. Chegai a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e em vós, duplo ânimo, purificai o coração. O que é limpar as mãos? Quando eu acabo o meu serviço, eu limpo as mãos, tomo um banho e descanso. O que o texto de Tiago está falando? Que quando a gente se achegar em Deus, Ele vai vir de encontro com a gente, de igual modo, e a gente pode descansar. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente não precisa se preocupar. A gente termina o nosso trabalho nesse momento, porque a partir desse momento, o Senhor comanda. É como o passageiro do carro. O passageiro do carro, ele não precisa ficar preocupado acerca das atitudes que o motorista está tendo. Ele é passageiro, ele só descansa e aproveita a viagem. No momento que a gente entrega a nossa confiança, no momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, é como se eu saísse do banco do motorista e fosse um passageiro. Eu sei que meus problemas, através dessa confiança em Deus, vão ser solucionados. Eu vou saber que, independente de qualquer situação que eu possa passar, eu vou ter a confiança em alguém que já parou o sol, alguém que já venceu inúmeras batalhas através dos seus filhos. Eu vou crer que quem vai estar no comando da minha vida, quem vai estar no comando das situações que me deixam preocupados, é o Senhor dos Senhores. Basicamente, Deus, Ele quer trazer-nos leveza para a nossa vida. E somente confiando no Senhor, a gente vai poder desfrutar a verdadeira paz. A paz que Ele nos dá, aonde o mundo não consegue dar. Por quê? Apesar da gente ter paz no mundo, em algum momento essa paz pode ser tirada da gente. Coisa que não acontece com a paz do Senhor. Que quando nós estamos na paz do Senhor, estamos assim por um grande período de tempo, por toda a nossa vida. Porque a gente sabe que independente do problema que surgir, independente das diferenças, independente de pandemia, independente de doença, eu sei que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Que eu sei que o Senhor é aquele que vai nos guardar e é só através dele que a gente sai da situação que tanto nos incomoda. 3.3. A sabedoria adquirida com o conhecimento. O povo de Israel, permanecendo fiel aos mandamentos de Deus, despertaria em outros povos um interesse em conhecer o Senhor. Além de demonstrar sabedoria, também gozaria das bênçãos advindas de seguir nos caminhos de Deus. Deus tem compromisso com aqueles que permanecem fiéis a eles e às suas leis. Deuteronômios 4, 5, 6. Paulo diz aos Efésios: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o dedo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de verdadeira, de sabedoria e de revelação. Efésios 1, 16 e 17. Ou seja, e você também citar João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vos os conheceis, porque habita convosco
e estará em vós. Aqui, nesse versículo, ele dita principalmente acerca do Espírito Santo. Por quê? O conhecimento é como um mapa, porém o Espírito Santo ele é a maneira de decifrar esse mapa. Ele é o dicionário. A gente só consegue destrincar, a gente só consegue entender verdadeiramente a Escritura Sagrada, que no caso é o mapa, com a ajuda do Espírito Santo. Então, devemos estar preparados para a gente conseguir manejar através disso. Que só conseguiremos ler o mapa através da ajuda do Espírito Santo. E somente com esse advento conseguiremos prosperar. Só com essa arma do Espírito Santo a gente consegue obter sabedoria. Porque a gente pensa que ser sábio é só a gente ser uma pessoa vivida. Como se tiver idade fosse exemplo de sabedoria. A pessoa pode muito bem ter muita idade e não ser uma pessoa sábia. O que adianta uma pessoa pegar uma cadeira, sentar olhando de frente para o mar, passar a vida lá? Ela não vai se tornar sábia desse jeito. A pessoa que é verdadeiramente sábia, ela consegue pegar o seu conhecimento e interpretar esse conhecimento para dar respostas àqueles que o perguntam. A verdadeira pessoa sábia, através do Espírito Santo, ela consegue mover e cativar as pessoas a ponto de elas conseguirem se motivar e conseguirem seguir a sua trajetória, seguir a sua caminhada espiritual. O verdadeiro conhecimento não é o quanto a gente estudou Bíblia, o quanto a gente estudou livros teológicos. O verdadeiro conhecimento é aquilo que consegue nos ser útil, aquilo que consegue nos ajudar. Bom, o que adianta eu ter um conhecimento vasto sobre muitas coisas e esse conhecimento não conseguir me ajudar a ler um livro? O conhecimento que o Senhor dá é um conhecimento útil em todas as áreas da nossa vida. Ele nos dá o melhor tipo de conhecimento a ponto de a gente conseguir usar não só nas Sagradas Escrituras. O livro, o manual que ele nos dá, que é a Bíblia Sagrada, eles não conseguem ser útil porque ele consegue nos ajudar não só na igreja, mas no nosso trabalho, na nossa escola, em todos os nossos círculos sociais, na nossa rua, aonde sempre que se a gente usar esse livro, todas as nossas respostas vão ser solucionadas e lá vai mostrar todo o caminho que deve ser seguido. A Bíblia não é só a revelação do Senhor, que é a Bíblia, é basicamente um supra-sumo manual de vida de uma pessoa, onde nela você consegue a resposta para todas as coisas. Cabe a nós ter a inteligência, ter o conhecimento para ler e interpretar, o conhecimento para a gente adquirir. Assim como no manual. O manual de um carro, ele é completo, pega todas as partes do carro. Porém, eu preciso achar a seção que eu quero. Eu quero saber sobre ignição. Página 57, ignição do carro. Então, sim, precisamos apenas do conhecimento para conseguir expandir. Vamos para a conclusão. Conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus. Ele ainda tem muito a nos revelar agora. O conhecimento em parte, então chegará o dia em que o conhecemos como Ele é. Ou seja, para a gente obter o verdadeiro conhecimento, para a gente obter cada dia mais essa intimidade com Deus, é necessário a gente ter a familiaridade. E o próprio Deus, ele procura ter essa familiaridade conosco. O próprio Jesus olha para os discípulos e fala: não vos chamei mais de servos, agora vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas o amigo, o Senhor o conta. O Senhor quer nos chamar de amigos, Ele quer ter a intimidade que a gente tem com o nosso amigo, com a gente. De nós sabermos o que Ele está pensando, de nós conhecermos o seu maneira de pensar. Porém, isso a gente só consegue chegar se aproximando dele. Só conseguimos isso tendo familiaridade, temos a boa convivência. A palavra-chave para um cristão é essa: convivência. Precisamos a cada dia mais conviver buscando ao Senhor. Amém? Então, irmãos, para a gente estar finalizando a nossa live, gostaria de fazer mais uma oração. Ok? Assim, oramos. Pai, Senhor, eu não sei, Senhor, se eu
consegui trazer uma boa aula, Pai. Mas o que eu venho te pedir, Pai, é que mesmo que seja 1 minuto, Senhor, e que se uma pessoa conseguiu absorver algo, conseguiu levar esse 1 minuto para o coração, já terá valido a pena, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor, e que, Senhor, nunca nos deixe faltar nada, Pai. Permita-nos, Pai, que a cada dia mais podemos conhecer ao Senhor, Pai. Peço, Pai, que a cada dia mais, Senhor, eu possa, Senhor, estar tendo a força de trilhar o caminho, que eu possa estar tendo a vontade de conhecer, que eu estar tendo a vontade, Pai, de deixar de ser servo, Pai. Reconheço, Senhor, que o Senhor me chamou para ser seu amigo, Senhor. Peço, Senhor, não só amigo para todos, que essas pessoas despertem um ânimo, Senhor, para que saiam da posição de servo e vá para a posição de amigos do Senhor, Pai. Então, Senhor, só tenho a te agradecer por tamanha generosidade, por tamanha graça, Senhor, e por tamanho diligentimento que o Senhor dá nas nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.